Olá, turma. A ideia aqui é a gente fazer um vídeo para melhor explicar o que é necessário para poder fazer o desenvolvimento da atividade da disciplina, tá? Então, no primeiro momento, para que a gente possa fazer o cálculo das subredes, vamos começar vendo aqui como é o endereçamento IPv4. Conforme vocês viram no material, cada endereço IP possui um comprimento de 32 bits, ou seja, ele possui exatamente 4 bytes, tá? Como são 4 bytes, 32 bits, nós temos um total de 2 elevado a 32 endereços possíveis. Isso nos dá aproximadamente 4 bilhões de endereços IPs que podem ser utilizados. É claro que não são todos que podem ser utilizados, tá? Existem algumas classes, existem algumas faixas de endereços que são desconsideradas, tá? Bom, esses endereços IPs eles são escritos naquilo que a gente chama de notação decimal separada por pontos, onde cada byte do endereço é escrito na sua forma decimal, né, separado dos outros por um ponto, né? Como nós temos aqui endereço, né? Endereço IP 192.168.23.67, né? Então a gente repara que existem pontos separando cada um desses 4 bytes, cada um desses 4 pontos, né? Onde o 192 é o número decimal equivalente aos 8 primeiros bits do endereço, né? O 168, tá? É o número decimal equivalente ao segundo conjunto e por aí vai, né? 23 é o número decimal equivalente ao terceiro conjunto de 8 bits e 67, né, do endereço é o número decimal equivalente ao quarto conjunto de 8 bits de endereço. Se a gente for passar isso para a notação binária, esse endereço 192.168.23.67 fica com esse formato que a gente vê aqui embaixo, né? 192 convertido para binário é esse valor binário. Da mesma forma, o 168 é o segundo campo. Se a gente converter 23 para binário, temos o terceiro campo. Se convertermos o 67 para binário, ficamos com o quarto campo, né? Bom, essa conta, se a gente for fazer, a gente repara, tá? Você já tem uma aula que fala sobre conversão de binário para decimal, a gente soma as posições, tá? Então, a primeira posição equivale a 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, ao quadrado, ao cubo, à quarta, à quinta. Só temos valores na 2 a sexta e 2 a sétima. Então, somando 2 a sétima mais 2 a 6, 128 mais 64, temos o número 192. Isso vai valer para todos os outros, né? Aqui nós temos também bits na posição 7, na posição 5 e na posição 3. Então, esse terceiro campo equivale a 2 elevado a 7 mais 2 elevado a 5 mais 2 elevado a 3. É o valor 168. Da mesma forma, o terceiro campo, nós temos para valores posição 0, 1, 2 e 4. Tá? Então, somamos 2 a 4 mais 2 ao quadrado mais 2 a 1 mais 2 a 0, 23. Da mesma forma, obtemos o valor para o 67. Temos que cada endereço IP entra numa interface de rede, né? A grosso modo, a gente poderia dizer que seria a placa de rede, tá? Mas na verdade a gente vai chamar aqui formalmente interface de rede, né? E cada interface, tá, em cada hospedeiro da internet tem que ter um endereço IP globalmente exclusivo, ou seja, aquele endereço IP ele não se repete em nenhuma outra máquina da rede. Funciona como um endereço de uma pessoa, tá? Para que uma correspondência chegue no lugar, não pode haver redundância. Da mesma forma, na internet, nós não podemos ter redundância de endereço. Então, cada endereço, numa rede válida, ele é único, tá? Observa a figura que tem aqui embaixo, tá? Nós temos nessa figura uma rede, tá, com 3 computadores, outra rede, né, que a gente chama de subrede, uma outra subrede com 3 computadores. Faz parte também da subrede a interface do roteador. O roteador é esse equipamento, né, que liga, né, esse equipamento aqui, que faz a ligação entre as duas redes. Bom, o roteador ele também faz parte das duas redes, aquele liga as duas redes. Então, formalmente falando, nós temos que remarcar isso aqui, né? A rede da esquerda são os 3 computadores, mais a interface do roteador que está ligada a ela. Da mesma forma, a rede da direita são os 3 computadores, mais a interface do roteador que liga a ela. A gente pode perceber na rede da esquerda que tanto a interface do roteador quanto todos os computadores, eles iniciam com o endereço 192.168.0, né? Então, né, tá aqui, tá?
192.168.0.x são os endereços da subrede à esquerda. Já na parte da direita da figura, as máquinas possuem endereço 192.168.1.0. A parte inicial, 192.168.1, é idêntica para todos, computadores e interface dos roteadores, né? Então, cada uma dessas redes, né, que interconecta esses três hospedeiros mais a interface do roteador, forma o que nós chamamos de subrede. Então, nós temos aqui a subrede à esquerda e a subrede à direita. Podemos perceber, né, pelo desenho, que existem três campos que nunca mudam no endereço em cada subrede, né? Na subrede da esquerda é a parte 192.168.0. Na subrede da direita, a parte 192.168.1. Lembrando que o endereço IP é formado por 4 campos, cada um de 8 bits. Temos, portanto, que os 3 primeiros campos de ambas as subredes nunca mudam, né? Como cada campo tem 8 bits, 3 vezes 8, 24 bits. Então, esses 3 campos mais à esquerda do endereço, que são formados por 24 bits, né, eles nunca mudam dentro da subrede. Então, nós dizemos, por exemplo, que a subrede à esquerda é a subrede 192.168.0.0/24. Né? Esse /24 quer dizer que a parte fixa do endereço é representada por 24 bits. Portanto, a parte fixa é a parte 192.168.0. Né? Por outro lado, a subrede da direita é a subrede 192.168.1.0/24. Novamente, o /24 indicando que os 24 bits mais à esquerda são os bits que nunca mudam. Portanto, na subrede à direita, a parte do endereço que nunca muda é a parte 192.168.1. Né? Então, uma última observação, né? E o /24 então indica que os 24 bits mais à esquerda é que definem a subrede. Essa estratégia, então, que faz a atribuição de endereço dessa forma, é conhecida como roteamento interdomínio sem classes, ou Classless Interdomain Routing, né? Conhecido pela sigla CIDR. A ideia do CIDR é usar o identificador para dizer quantos bits do endereço não mudam. Esses bits, então, vão dizer qual é a parte fixa do endereço. Né? O CIDR generaliza a noção de endereçamento de subrede. Tá? Um endereço IP de 32 bits ele é dividido em duas partes, então, né? Quando a gente usa a notação CDR. Esse endereço ele vai ser dado por a.b.c.d/x, onde esse x está indicando a quantidade de bits existentes na primeira parte do endereço. Ou seja, esse x ele indica para o endereço de uma subrede qual é a sua parte fixa, qual é a parte comum a todas as máquinas. Né? Então, os x bits mais significativos do endereço, ou seja, aqueles x bits que estão mais à esquerda, constituem a parcela de rede do endereço IP. E normalmente eles são denominados prefixo. Tá? Então, determina qual parte do endereço IP identifica a rede. Então, basicamente, pegando o nosso exemplo, né, uma das nossas máquinas, 192.168.0.2. Né? Como é uma rede /24, isso significa que o que identifica a rede é o endereço 192.168.0. E o que significa esse 2 que restou? Tá? Esse 2 que restou identifica a máquina, identifica o chamado hospedeiro. Né? Então, /24 está indicando que os 24 primeiros bits identificam quem é a rede e que os 8 últimos bits, ou seja, o valor número 2 aqui, identifica quem é o hospedeiro dentro da rede. Né? Então, a primeira parte identifica o endereço da rede e a última parte diferencia quem são as máquinas dentro da rede. Bom, e como a gente utiliza isso? Né? Uma organização, normalmente, ela recebe um bloco de endereços contíguos. Então, recebe um bloco que vai de um determinado endereço e continuamente os endereços seguintes nesse bloco. A gente diz que é uma faixa de endereços com prefixo comum.
né? Então a parte inicial do endereço é fixa e só a parte final, só os bits menos significativos é que variam, né? Os endereços IP dos hospedeiros dentro da organização vão compartilhar esse prefixo comum. Então, se uma organização ela recebe, né, um exemplo de endereço que nós já vimos, se a organização recebe o endereço 192.168.1.0/24, quer dizer que o endereço de rede da organização é esse primeiro endereço. Esse nunca vai mudar, né? Então, todas as máquinas dentro dessa organização vão compartilhar esse prefixo comum, né? Isso aí vai reduzir consideravelmente o tamanho da tabela de repasse dos roteadores. A tabela de repasse de um roteador é uma tabela que o roteador tem que informa a ele por quais caminhos ele deve enviar os pacotes que chegam até ele. Então é feito o roteamento na internet. É como um pacote sabe o caminho a ser seguido, né? Como se todas as organizações compartilham um prefixo comum, o roteador ele não precisa conhecer a localização de todas as máquinas existentes em uma rede. Ele precisa apenas conhecer a localização dos prefixos, né, das suas subredes. Então o roteador ele vai encaminhar para subredes. Isso vai ser muito mais eficiente, né, vai tornar muito mais eficiente o trabalho desse roteador. Então, formalizando aqui, né, se os X bits da máscara, né, então nós temos o endereço de rede com a máscara /X. Se os X bits indicam a quantidade de bits do prefixo que identificam a rede, né, os últimos 32 menos X bits vai identificar quem? Vai distinguir os hospedeiros, né? Então, ele que vai distinguir quem são as máquinas dentro da subrede. Esses bits menos significativos podem ter uma estrutura adicional de subrede, né, como a gente discutiu anteriormente. Então, isso significa que se uma organização ela recebe um prefixo e esse prefixo determina qual é a rede dela, né, significa que a entrada dela para a rede, né, isso aqui é um desenho de um roteador, tá? Os endereços que são atribuídos a ela vão ser todos no formato daquele prefixo. Então ela tem um endereço ali /x, por exemplo, /24, indica que os 24 primeiros bits vão identificar a rede. Agora essa organização ela pode quebrar em partes menores, ela pode querer quebrar a rede, por exemplo, em 2 subredes, né? Então ela pode usar um prefixo diferente aqui dentro para indicar a diferença entre as suas subredes. Ela pode pegar campos, bits que estão destinados ao hospedeiro e passar para identificação de rede, né? Dessa forma ela pode criar o que a gente chama de subrede e essas subredes serem compartilhadas dentro da organização, né? Então esses bits menos significativos podem ter uma estrutura adicional, né? Aqui é dado um exemplo, né? Suponha que os primeiros 24 bits desse endereço a.b.c.d /24 especificam o prefixo da organização. Então eles são comuns a todos os endereços dentro da organização, tá? Significa então que o campo a.b.c.d identifica a organização, enquanto o campo D vai identificar quem é o hospedeiro, quem é a máquina dentro da organização, tá? Agora, a estrutura interna da organização poderia ser de uma maneira tal que desses 8 bits mais à direita podem ser também utilizados para criar subredes dentro da organização, né? Então, a organização ela pode adotar internamente o prefixo /28. O que é que vai acontecer com esse prefixo /28? Né? Deixa eu apagar aqui a tela para ganhar espaço, né? Bom, o /24 está indicando que os 24 primeiros bits do endereço, né? Está aqui um endereço P, está indicando que esses 24 primeiros bits desse endereço é que identificam a rede. Se eu usar /28, significa que eu estou pegando dos 8 bits restantes, eu estou pegando metade deles e passando para o campo de rede. Então, na minha nova definição aqui, eu vou ter 28 bits para identificar a minha rede, tá? Me restam apenas 4 bits para identificar host. Eu passo a trabalhar agora com a máscara que eu chamo de /28, né? Ora, eu tenho 24 bits para
representar a organização. Ficaram 4 bits para representar os hosts. E eu passei 4 bits para a parte de rede. O que significa isso? Com 4 bits, eu posso ter até 2 elevado a 4 endereços. Tá? 2 elevado a 4 igual a 16. Significa que, ao passar 4 bits que estavam destinados a endereçar máquinas para ajudar a endereçar a rede, eu estou criando virtualmente, dentro da minha organização, mais 16 sub-redes. Não é mais 16 sub-redes, não. Estou criando 16 sub-redes dentro da minha organização. Ainda dentro dessa divisão em sub-rede, nós temos que 2 endereços especiais de uma sub-rede eles não podem ser utilizados, que são sempre o primeiro e o último endereço da faixa de endereço da organização. O primeiro endereço da faixa ele é reservado para o que a gente chama de endereço de rede. Ele vai identificar a rede como um todo. Então, ele é usado como identificador para as tabelas de roteamento. Então, todos os bits que não fazem parte do prefixo de rede recebem um valor 0 para identificar o primeiro endereço. Então, se eu tenho, por exemplo, a subrede 192.168.1, né? 0/24. Significa, o /24, conforme a gente já viu, que os 3 primeiros campos identificam a minha subrede. Então, qual é o valor que eu obtenho como endereço se todos os bits finais, que não fazem parte dos 24 primeiros, forem 0? É o próprio 192.168.1.0. Né? Então, significa que para essa rede, qual é o endereço de rede? É o endereço 192.168.1.0. Vai ser o meu endereço de rede. Isso não pode ser atribuído a nenhuma máquina da faixa. Né? Por outro lado, o último endereço da faixa é que ele é utilizado como endereço de difusão, também conhecido como endereço de broadcast. Quando ele é colocado como endereço destino da mensagem, significa que todas as máquinas da subrede vão receber essa mensagem. Tá? Então, ele é um endereço especial que é utilizado quando eu quero mandar mensagem para todas as máquinas. Os roteadores não repassam mensagens de difusão. Isso significa que a difusão ela não vai para toda a internet. Ela fica limitada à subrede da qual a máquina faz parte. Né? Todos os bits que não fazem parte do prefixo recebem valor 1. Bom, no nosso exemplo aqui, a nossa subrede é 192.168.1.0/24. Bom, o último campo que nós temos é o campo do endereço 0, os 8 últimos bits. Então, a minha rede é a rede 192.168.1. ponto alguma coisa. Esse ponto alguma coisa terão todos os bits iguais a 1, né? Todos os bits com valor 1, para ser o endereço de difusão. Significa então, né, que se são 8 bits, os 8 com valor 1. Né? Já sabemos que para converter isso aqui para decimal, eu vou somar 2 elevado a 0, mais 2 elevado a 1, mais 2 elevado a 2. Então, o endereço de 8 bits, que todos os bits possuem valor 1, é o endereço 255. Né? Portanto, para essa subrede, o endereço de fusão é 192.168.1.255. Tá? Todos os bits com valor 1. Temos ainda um endereço especial, que é o endereço 255.255.255.255. Tá? Esse endereço ele é um endereço que é usado para fazer a chamada difusão local. Tá? Nele, a mensagem é entregue a todos os demais hospedeiros que estão na mesma subrede de quem enviou a mensagem. Então, se a minha máquina está numa determinada rede e ela quer fazer uma difusão dentro da rede, ou ela usa o endereço de difusão da sua própria subrede, ou ela pode, se quiser, opcionalmente mandar para esse endereço. Vai ser a mesma coisa, vai fazer uma difusão enviando a mensagem para todas as máquinas que estão nessa subrede. Vamos falar agora especificamente sobre subredes, que é o assunto que interessa para fazer a tarefa da disciplina. O mundo exterior, então, de uma organização
ele enxerga a rede da organização como se fosse uma única rede, né? Não é necessária nenhuma informação sobre a estrutura interna da rede. Então, por exemplo, a organização recebe o endereço com o prefixo /24. Para quem está do lado de fora, o prefixo sempre será /24. Não importa como é a distribuição interna dentro da organização. A chegada na organização para endereçamento da internet vai ser sempre pela mesma entrada do mesmo roteador. Então não importa para o mundo externo como é a divisão interna. Bom, mas às vezes nós queremos tornar mais eficiente a utilização da rede dentro de uma organização, né? Então é comum que dentro da organização haja uma divisão da rede em várias sub-redes, né? O mecanismo que permite essa divisão, tá? Eu pegar uma rede maior e dividir em redes menores, ele é conhecido como máscara de rede, tá? A máscara de rede, assim como o endereço IP, possui 32 bits que são divididos em 4 campos de 8 bits cada, né? E ela segue o seguinte padrão, tá? O bit que identifica a rede, que é como a organização é vista do lado de fora, possui valor 1, né? Então os bits da rede possuem todos eles valor 1. Já o bit do hospedeiro, tal qual a gente já viu também, né? Eles recebem o valor 0 dentro de uma máscara, né? Então uma máscara /24 significa que essa máscara possui 8 mais 8, 24 bits 1 e 8 bits 0, né? Então, a primeira parte com 24 bits 1 identifica a rede, são os bits da rede, e a última parte com 8 bits 0 identifica o hospedeiro, a parte que identifica o hospedeiro. Isso para o nosso padrão, um padrão bastante comum, que é o padrão /24. Agora, nós podemos pegar, né, essa parte aqui da esquerda, do /24, é para controle da internet, para fazer o roteamento. Não podemos mexer aqui. Mas podemos trabalhar à vontade com a parte interna da organização. Então, posso, por exemplo, pegar alguns bits, posso pegar, por exemplo, os 2 bits mais à esquerda e converter eles para que sejam identificando a sub-rede da organização. Então, eu manteria o prefixo de 24 bits 1, só que mais 2 bits seriam passados para o campo de endereçamento. Então, eu ficaria com 2 bits para indicar a sub-rede, né? E mais 6 bits para identificar o hospedeiro dentro da sub-rede. Então, nós temos ainda, né, que o bit da sub-rede também vale 1. Lembrando que essa questão de rede, a sub-rede, o que pertence à sub-rede, o que pertence à organização, é muito importante para o ser humano, para poder saber como ele controla, né? O que o roteador vai considerar é o que é rede e o que é hospedeiro, tá? Então, quando eu passo esse bit do campo do hospedeiro e passo ele para a nova máscara, significa que internamente o roteador vai estar trabalhando com o endereço o quê? 24 bits que eu tinha anteriormente para identificar a rede, mais 2 bits que eu estou passando para ela. Então, essa minha nova máscara internamente passa a ser a máscara /26. Significa que o roteador está considerando o lado de dentro da organização com 26 bits no campo de endereço, tá? E ele vai trabalhar dessa forma. Para ele não faz diferença se é rede, se é sub-rede. Antes da criação desse conceito do CIDR, nós não podíamos utilizar qualquer quantidade de bits para indicar o que era rede e o que era hospedeiro, né? Nós tínhamos 3 classes bastante específicas, que eram chamadas classe A, classe B e classe C, tá? As redes da classe A eram as redes que hoje na notação CIDR é a notação CIDR /8, tá? Ou seja, os 8 primeiros bits identificam a rede, enquanto os 24 últimos identificam a máquina, tá? Então é a máscara que o formato dela é esse que está aqui, o binário, né? 8 bits 1, seguido de 24 bits 0. Se a gente passar isso para notação decimal por pontos, todos os campos de um byte igual a 1 significa 255. E todos os bits de um determinado byte sendo 0 significa 0. Então essa rede, essa primeira rede, a máscara dela em notação decimal seria a máscara 255.0.0.0, né? A classe B
ela possui dois campos para identificar a rede e dois campos para identificar o hospedeiro, né? Então é uma rede cuja máscara é 255.255.0.0. E a última classe, a classe C, tá? É aquela no qual nós tínhamos 24 bits, tá? Para representar o campo de rede e 8 bits para representar o hospedeiro. Portanto, a máscara é a máscara 255.255.255.0. Né? A classe B é a notação CDR/16, já que são 16 de bits para identificar a rede. E a classe C, a notação /24, para identificar que são 24 bits para identificar a subrede. Né? Então, originalmente, na internet, só tínhamos esse tipo de subrede, esse tipo de máscara de rede. Né? /8, /16 ou /24. Hoje, com CDR, os roteadores são capazes de criar subredes com qualquer quantidade de bits. Aqui nós temos um exemplo onde nós temos uma rede que o endereço dela é 168.23.0.0 e é uma rede originariamente uma rede classe B. Né? Classe B, anotação /16, onde os dois primeiros campos identificam a rede. Então, nesse tipo de endereçamento, esse endereço 168.23.0.0, né? Os dois primeiros campos estão identificando a rede e os dois últimos do hospedeiro. Se nós passarmos 8 bits do campo do hospedeiro para o campo de rede, nós estamos criando o quê? Nós continuamos com dois campos identificando a rede, né? Um campo para identificar a subrede dentro dessa rede e um campo para identificar o hospedeiro. Né? Lembrando que o roteador, para ele tanto faz se subrede ou rede. Para o roteador ele vai receber apenas a informação de que os 3 primeiros campos serão totalmente destinados para endereço de rede. Então o roteador ele vai considerar que temos 3 campos para identificar a rede e temos um campo de 8 bits para identificar o hospedeiro dentro da rede. Quando fazemos a alocação dos bits do campo do hospedeiro para poder emprestar alguns bits para o campo que identifica uma rede, a alocação é sempre feita da esquerda para a direita. Tá? Então, sempre alocando primeiro os bits mais significativos. Dessa forma, essa tabela que a gente está vendo aqui, ela já traz um facilitador, ela já dá os números que são possíveis para o campo da subrede. Né? Então, se o primeiro bit possui valor 0 e todos os outros possuem valor 1, significa, né, que o valor do campo será 128. Se os dois primeiros forem um restante 0, 192. E por aí vai. Né? Então, essa tabela já facilita para a gente quais são os valores que nós podemos ter no campo que identifica na máscara de rede. Essa outra tabelinha nos facilita para poder saber qual prefixo CDR equivale a cada máscara. Né? Então nós temos aí desde o /32, onde todos os campos estão destinados à rede. Na verdade isso não vai existir, né? Porque não é possível utilizar uma rede como essa, mas está aí o valor. Tá? Então se todos os 32 bits fossem utilizados, na notação decimal com pontos, a máscara seria 255.255.255.0. Né? Se a gente usar, por exemplo, nós temos aqui o nosso /24, né? Então, quando nós temos 24 bits destinados, né, os 3 primeiros campos identificam a rede, a máscara /24 é 255.255.255.0. Né? Um exemplo que a gente já usou aqui, né, se eu tenho 28 bits para identificar o campo de rede, qual é a máscara que é utilizada? A máscara de valor decimal, cujo nós temos aqui 28 bits 1 e 4 bits 0, é a máscara 255.255.255.240. Mas por que dividir uma rede em subredes? Né? Existem algumas razões para isso. Nós podemos, por exemplo, querer isolar o tráfego de uma subrede, reduzindo o tráfego total da rede. Ou seja,
Não deixar que o tráfego de duas redes se misturem, tá? Porque eles podem ter finalidades diferentes. Então, se eu crio sub-redes diferentes, eu limito a quantidade de fusão que acontece entre elas. Com isso, o tráfego total, né, a influência de uma sub-rede em outra vai ser menor e eu vou ter um desempenho maior na rede. Tá? Outra maneira é para proteger ou limitar o acesso a uma sub-rede. Eu posso querer botar um equipamento de proteção, equipamento conhecido como firewall, que protege uma rede, tá? Que protege uma sub-rede. Um firewall ele é destinado para ficar na fronteira entre as sub-redes. Então eu crio sub-redes, coloco o firewall na fronteira e eu tenho equipamento que me faz uma política de segurança dizendo o que é que pode, o que é que não pode ser feito dentro daquela sub-rede, o que ela pode acessar, o que é que pode ser acessado dentro dela e por aí vai. Uma outra razão é para permitir a associação de uma sub-rede com um departamento ou com espaço geográfico específico. Né? Pessoas que têm trabalhos afins ficam juntos dentro de uma determinada sub-rede. Então é comum eu criar sub-redes que diferenciam pessoas ou espaços geográficos dentro de uma organização. Vamos agora fazer aqui um exercício para a gente poder entender melhor o que a gente está vendo aqui. Né? Suponha que um administrador recebeu para uso, né, a seguinte rede, 172.16.22.0/24. E ele quer utilizar internamente 4 sub-redes de igual tamanho. Né? Então são feitas algumas perguntas. Qual máscara de rede deve ser utilizada para criar essas 4 sub-redes? Né? Depois de determinada máscara de sub-rede, quantas interfaces podem ser configuradas em cada sub-rede? Tá? Lembrando que a interface é quem recebe o endereço IP. Né? Terceira pergunta, qual é a faixa de endereços de cada sub-rede? Ou seja, quais são os endereços IPs que estão dentro de cada sub-rede? E a quarta pergunta, quais desses endereços são utilizáveis dentro de cada sub-rede? Então, respondendo à primeira pergunta aqui, qual máscara de rede deve ser utilizada? Bom, a situação que eu tenho aqui é a seguinte, eu tenho que a máscara padrão é a máscara /24. Tá? A máscara /24, nós já vimos na tabelinha aqui, que ela corresponde à máscara de rede 255.255.255.0. Bom, isso aqui quer dizer também, né, se eu passar para binário, que eu tenho 24 bits com o valor 1, que vão me determinar quem é a rede, e 8 bits com o valor 0, que vão me determinar quem é o host dentro da rede. Bom, o problema fala o seguinte, precisa utilizar internamente 4 sub-redes. Então eu quero criar 4 sub-redes. Para criar 4 sub-redes, eu preciso separar quantos bits do campo de host para passar para a rede. Bom, já sabemos, né, essa é uma conta fácil de ser feita, que 4 é igual a 2 ao quadrado. Então, preciso separar 2 bits do campo de host e passar esses 2 bits para o campo de endereço, porque assim eu posso endereçar 4 sub-redes diferentes. Então, vou selecionar aqui 2 bits e vou transformar esses bits 00 em 11. Né? É o que eu tenho aqui embaixo. Transformei os 2 bits 00 em 11. Qual vai ser a máscara de rede que vai ser utilizada então? Então, a minha máscara de rede é, se eu tinha, tá? Pelo CDR, anteriormente a /24, como agora eu tenho mais 2 bits para endereçamento, eu passo a utilizar /26. Então, /26, né? Ou eu faço aqui a conta, eu uso a tabelinha que eu já passei para vocês, a minha nova máscara de rede é 255.255.255.192, que na notação CDR é o /26 que a gente já viu lá em cima. Bom, então a segunda pergunta é, quantas interfaces podem ser configuradas em cada uma dessas sub-redes? Bom, já separei 2 bits, criei 4 sub-redes. Minha nova máscara de sub-rede ficou essa que a gente está vendo aqui então. Né? 2 bits foram passados para o campo de endereçamento. Me sobram então quantos, né, bits? Me sobram 6 bits para poder endereçar as máquinas. Então, 6 bits para endereçamento de hospedeiros significa, tá, que
existem 2 elevado a sexta igual a 64 endereços. Porém, nós já vimos que o primeiro e o último endereço eles são reservados para endereço de rede e para endereço de fusão, né? Portanto, dos 64 endereços que estão disponíveis dentro da subrede, eu posso configurar os 64 menos 2, então podem ser configuradas até 62 interfaces em cada subrede. Vou chamar a atenção de vocês para uma coisa, incluindo a interface do roteador, porque o roteador ele também consome um endereço da subrede, né? Então podem ter até 62 equipamentos contando o roteador. Se eu quiser saber quantos equipamentos vão poder acessar a internet, tá, eu vou ter que tirar também do endereço do roteador, seriam 61 interfaces. Mas de forma geral a gente vai considerar também a interface do roteador, então a resposta é 62 interfaces. A terceira pergunta é: qual faixa de endereços de cada subrede? Ou seja, eu criei 4 subredes. Quais são os endereços que podem ser utilizados em cada subrede dessa? Eu vou mostrar para vocês aqui de duas maneiras de fazer, tá? A primeira é fazendo as contas. A segunda é um macete rápido para a gente poder saber quais são essas faixas. Bom, então aqui nós temos o endereço que foi disponibilizado para a organização. Foi disponibilizado para ela o endereço 172.16.22.0. Se eu converter cada um desses campos aí de decimal para binário, eu tenho esse endereço binário, né? E lembrando o seguinte, né? Nós estamos utilizando aqui a máscara barra 26 para subredes, que foi calculado anteriormente. Isso significa que esse endereço aqui, né, a primeira parte dele, os 8 primeiros campos, estão identificando a rede que é dada. Eu tenho mais 2 campos aqui que identificam a subrede. E os 6 últimos bits me identificam o hospedeiro dentro da subrede. Isso significa que se eu fizer as contas, se eu olhar bit a bit, eu vejo aqui que a primeira subrede ela possui esse endereço inicial, que é o endereço dado, 172.16.22.0. Então, é o primeiro endereço, tá? Com os 2 bits que identificam a subrede como 00, né? Vamos pegar aqui a subrede. São 2 bits que identificam a subrede. Então, quais são as subredes que eu tenho? Eu tenho a subrede 00, eu tenho a subrede com valor 01, eu tenho a subrede com valor 10 e eu tenho a subrede com valor 11. Né? Então, a primeira subrede é aquela onde a parte inicial do endereço é dada e os 2 bits seguintes possuem valor 00. Então, é a subrede que vai, né, desde o 000 tudo 0 até 00 tudo 1. Convertendo isso de volta para decimal, eu vou ter que o endereço da subrede é o endereço 172.16.22.0 a 172.16.22.63. Se eu for calcular o endereço da segunda subrede, eu faço da mesma forma, só que eu considero que, assim como o 00 identifica a primeira subrede, quem identifica a segunda subrede é o campo de subrede com valor 01. Então, todos os endereços que possuem valor 01 são da segunda subrede. Passando para decimal, vão ser esses endereços aqui, 172.16.22.64 a 172.16.22.127. E por aí vai, eu vou fazer a mesma coisa para a terceira subrede, que possui valor 10 no campo da subrede, fazer a mesma coisa, né, para a quarta subrede, que possui valor de campo 11. Isso aqui é a maneira fazendo a conta, tá? Tá aqui para vocês saberem o que está acontecendo, né? Como a gente faz na prática de maneira mais facilitada, né? Vamos ver uma maneira mais fácil de calcular essas mesmas subredes. Vamos observar aqui, vamos ver o seguinte. A subrede que nós temos é a subrede 172.16.22.0/24. Então deixa eu escrever aqui. Deixa eu apagar tudo para ficar mais fácil, tá? 172.16.22, deixa eu botar aqui 22 direito, 0/24. Esse barra 24 está indicando que a parte inicial do endereço não muda. Será sempre um 172.16.22.
Então a parte final é que muda. Aqui nessa parte final que muda, eu tenho 1 byte inteiro, né? Se o endereço IP tem 32 bits e eu estou reservando 24 para o campo de endereço, significa que na minha rede original, aqui eu tenho 8 bits para identificar o hospedeiro. Tá? Esse 8 bits implica que eu tenho 2 elevado a 8 igual a 256 endereços possíveis. Tá? Então eu tenho 256 endereços possíveis. Eu estou dividindo essa subrede em quantas subredes? Eu estou dividindo isso por 4. Né? Eu estou querendo 4 subredes. Se eu estou querendo 4 subredes, se eu dividir os 256 endereços possíveis por 4, né, qual é o meu resultado? Tá? 256 dividido por 4 é 64. Então significa que cada subrede terá exatamente 64 máquinas. Ou desculpa, máquina não. Cada subrede terá exatamente 64 endereços. Bom, eu sei que o meu primeiro endereço é o endereço 172.16.22.0. Então, para a primeira subrede vão ter 64 endereços, começando nesse. Então, ela irá do 172.16.22.0 até o endereço 172.16.22.63. Né? Lembrando, de 0 a 63 tem 64 endereços. Então está aqui, ó. Qual é a minha subrede da primeira? Qual é a minha primeira faixa da subrede? 172.16.22.0 a 172.16.22.63. Né? Se a primeira acaba no 63, a segunda começa onde? A segunda começa no 64. Mesma coisa, eu tenho 64 subredes aí. Se eu tenho 64 subredes, não, desculpa, eu tenho 64 endereços. Se eu tenho 64 endereços e o primeiro é o 64, né? Quem vai ser o último? Né? O último vai ser o 127, tá? Porque do 64 ao 127 eu tenho 64 endereços. Então a minha segunda faixa vai de 172.16.22.64 a 172.16.22.127. E a gente vai fazer isso para todas as subredes. Né? Então, se o último da segunda é o 127, quem é o primeiro da terceira? É o 128. Como também tem 64 endereços, vai do 128 ao 191. Né? E como a terceira subrede terminou no 191, a quarta subrede inicia no 192. E como ela tem 64 endereços, vai até o 255. Né? Então, não há necessidade de fazer todas essas contas, conversão, binário, decimal. Basta observar quem é o primeiro endereço da rede e prestar atenção em quantos hospedeiros vão ter em cada subrede. Como vai ser tudo sempre contínuo, eu uso os endereços contínuos. A quarta pergunta é: quais desses endereços são utilizáveis? Né? Bom, já temos isso aqui, ó. Já temos a faixa calculada anteriormente. Tá? No slide anterior a gente calculou cada uma das faixas, da primeira, da segunda, da terceira e da quarta. Bom, a gente sabe que não podemos utilizar nem o primeiro nem o último endereço, porque o primeiro endereço é o endereço de rede, o último endereço é o endereço de fusão. Então, para essa primeira subrede, que vai do 0 ao 63, o endereço de rede é 172.16.22.0. E o de difusão é o último, 172.16.22.63. Né? Portanto, quais são os endereços que são utilizáveis? 172.16.22.1 até 172.16.22.62. Mesma coisa na segunda. A segunda rede, a faixa vai de 64 a 127, sendo que o final 64 é endereço de rede, o final 127 é endereço de fusão. Então, quais são os utilizáveis? Todos, à exceção do primeiro e do último. O mesmo vai valer para a terceira subrede, o mesmo vai valer para a quarta subrede. Bom, pessoal, então eu tentei com esse vídeo aqui passar para vocês um pouquinho dos conceitos de como a gente faz o cálculo de subredes, como a gente encontra as subredes. Tá? Eu espero que isso tenha ajudado a esclarecer um pouquinho. E com base nisso aqui, eu acho que já dá para vocês começarem a pensar no trabalho que vocês têm que fazer a entrega.
E qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer coisa que eu não tenha entendido, vamos usar o fórum, perguntem lá que eu respondo, tá? Sem nenhum tipo de problema. Se alguém quiser, tiver algum assunto particular, manda pela caixa de entrada e aí a gente vai chegar lá, tá? Então, bom trabalho para vocês aí, bons estudos e qualquer coisa é só entrar em contato.